e uma equação diferencial mais complicada. Mas o movimento consiste realmente de apenas dois movimentos simples reunidos, que resolvem a equação diferencial. Fornecendo uma equação para A, que é a amplitude das novas oscilações produzidas pela força adicional. A amplitude dessas oscilações depende da força A0 e da semelhança da sua frequência ômega e da frequência própria, ômega 0. Aqui estão alguns elementos-chave da ressonância. Uma voz possante, o controle primoroso da frequência. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice e um sistema oscilante? Quer se trate de um cálice ou uma mola, a amplitude das oscilações forçadas é sensível à frequência. Uma força numa frequência baixa, ômega, impulsionando um oscilador de frequência própria, ômega 0, produz vibrações complicadas, embora minúsculas. Numa frequência mais alta, as vibrações ficam um pouco maiores. Mas se ômega se aproxima de ômega 0, mesmo que a força seja muito pequena, coisas espetaculares podem começar a acontecer. Somado ao movimento natural, uma força de baixa frequência produz seus efeitos. Numa frequência mais alta, o efeito pode ser mais interessante. Mas se ômega se aproxima de ômega 0, o efeito pode ser decididamente arrasador. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice? Aí está. Apenas uma pequena força pulsante é aplicada ao cálice. Muito embora a força por trás dela seja a magnífica voz de Ella Fitzgerald. Agora perguntamos, não é fenomenal? Mas é preciso uma equação para demonstrar por que um cantor com potência e controle pode causar um impacto tão devastador. Naturalmente, a equação diferencial deixa de fora alguns detalhes interessantes. Um dos mais interessantes é que o próprio vidro é um fluido viscoso. Um fluido muito, muito viscoso. De fato, o vidro é tão viscoso que são necessários séculos para que ele possa fluir através do tempo e do espaço, assentando finalmente na extremidade mais espessa da vidraça. O vidro é tão viscoso que chega a parecer sólido e até mesmo a tilintar e a ressoar. Naturalmente, é a viscosidade do vidro que impede suas oscilações ressonantes se tornarem infinitas. Sem essa viscosidade, não haveria um pedaço inteiro de vidro. Quer seja no Velho Mundo, quer seja no Novo, onde os efeitos da ressonância podem ser vistos e também ouvidos. Por exemplo, enquanto a música constitui geralmente um agradável exemplo de ressonância, o mesmo nem sempre se pode dizer dos ritmos comuns da sociedade contemporânea. Como um incômodo exemplo de ressonância, temos a vibração dessas janelas.
mesmo tempo, no entanto, enquanto as vidraças podem distrair a atenção do ouvinte, o atrito interno e a viscosidade normalmente impedem que elas se quebrem. Às vezes, segundo estudos feitos no interior dos laboratórios sísmicos Caltech em Pasadena, os efeitos da ressonância são mais do que incômodos. Eles podem ser devastadores, pois podem amplificar o que já é uma poderosa, quase irresistível força da natureza. Durante um terremoto, ondas sísmicas são emitidas do epicentro numa série de frequências. Comparadas ao som audível, essas frequências são geralmente muito baixas. Em frequências de terremoto, prédios entre 5 e 40 andares são tipicamente ressonantes. Quando esses prédios de maquete são perturbados numa determinada frequência num terremoto simulado, um ou outro sofre uma vibração ressonante, dependendo da frequência. De maneira geral, uma estrutura complicada, como um prédio, irá estremecer ou se retorcer em determinado número de frequências próprias. Os engenheiros podem reduzir ao mínimo as respostas ressonantes, projetando sistemas de amortecimento e de absorção de energia no prédio. Obedecendo rigorosamente as leis do terremoto, uma estrutura tem uma chance de resistir à destruição de suas próprias bases. Os códigos de construção são leis. Quando se pensa que algumas leis foram feitas para serem desrespeitadas, alguns prédios acabam sofrendo as consequências. Esses sons, produzidos pelo vento sobre o fio, são outro efeito da ressonância. Esses fios cantam sua canção vibrando numa frequência própria. Porque, mesmo para fazer algum som simples, o fluxo de ar num fio esticado percorre alguns caminhos bem complexos. Os fios de telefone talvez só cantam em histórias de mistério, onde suas letras lúgubres se harmonizam com o vento uivante. Mas se os fios de telefone realmente cantassem, sua canção seria uma composição do fenômeno da ressonância e do vento onipresente. No caso de um vento forte, o fluxo de ar normalmente estável em torno de um cilindro, esse fio, por exemplo, torna-se instável. À medida em que o vento tenta abraçar o vazio atrás do fio, para evitar um vácuo, redemoinhos começam a soar. Dentro de pouco tempo, os turbilhões começam a descascar o fio, criando um modelo de fluxo previsível. Um furacão sempre impulsiona um pouco o fio. Quando o vento atinge uma certa velocidade, os vórtices começam a soar com a frequência ressonante do fio, colocando-o em movimento. O efeito é conhecido como harpa eólica. A habilidade necessária para afinar essas cordas foi transmitida pelos eólicos, as antigas tribos gregas que fixaram-se no litoral da Ásia Menor. Mas a técnica exigida para se tocar a harpa eólica provém dos dedos mágicos do vento, quando o ar sopra entre as cordas. O princípio da harpa eólica, o fenômeno chamado ressonância, explica a dramática canção dos fios ao vento. Talvez, entre outras coisas, a